Glória seja dada ao nome do Senhor. Mais uma vez, estamos aqui, nosso canal Verdade. Compartilhe, deixe o seu joinha, inscreva em nosso canal, deixe sua pergunta. Hoje, continuação da segunda parte, por que batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Mais 13 razões por que batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que Jesus disse em Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus amigos, meus irmãos, a condição para que Cristo esteja conosco é guardarmos a sua palavra da forma que ele ordenou. Mas infelizmente estamos vivendo dias de confusão na face da terra, onde muitas falsas doutrinas, falsos ensinamentos têm surgido para poder confundir a mente do povo de Deus. E hoje nós vamos tratar de mais 13 razões, no caso total de 26, mais 13 razões, porque batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque sabemos que este é o batismo bíblico ensinado por Jesus em Mateus 28, 19, quando ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro estava lá e recebeu esse mandamento, esse ensinamento de Jesus. Mateus, Lucas, João, todos estavam ali. Então jamais eles negariam o nome do Senhor. Vamos lá então para a 14ª razão, porque batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que nós cremos, a nossa profissão de fé bíblica e verdadeira é essa. Cremos em um só Deus, distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que coexiste eternamente. Amém. Que Deus maravilhoso. Ele como Deus Pai Criador, ele como Deus, ele é o Criador de todas as coisas. O seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador, aquele que veio para resgatar. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que Jesus disse: eu vou para o Pai. Olha que maravilha, a Trindade, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Se Jesus não fosse o Consolador, não viria. Hoje nós temos o Espírito Santo que está conosco na terra. Aleluia. Vamos lá, 14ª razão, porque batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segura aí, meu irmão, porque o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 5, há um só batismo, há uma só fé, um só Deus e Pai de todos. Como que nós vamos fugir dessa realidade? E se ele disse que há um só batismo, qual foi o batismo confirmado? O batismo que foi confirmado por Jesus, quando João estava lá no rio de águas correntes, descendo Jesus às águas, a voz de Deus: eis aí o meu filho amado em quem me compraz, ou quem tem prazer. E o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e Jesus, o Filho, sendo ali batizado. Este é o batismo que teve confirmação, testemunhas, testificação, e deve ser seguido por todos nós. 15ª razão, porque batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém pode dizer, olha o que Paulo disse, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, como os unicistas querem dizer, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Ou seja, invocar o Espírito Santo como Deus na criação, como ele foi invocado em Gênesis 1, 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Irmão, ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Jesus, ele já existia juntamente com o Pai, os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já coexistia. Então, na criação, eles estavam ali presentes. Jesus, no batismo, Mateus 28, 19, e Paulo na bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 13, quando ele fala claramente que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia, que maravilha. Não tem confusão, irmão, só se alguém quiser colocar confusão. Mas quem tem o Espírito de Cristo, aliás, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E quem não tem o Espírito de Cristo não vai compreender a verdade da palavra de Deus. 16ª razão, porque batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Pedro negou Jesus 3 vezes. Lucas 56, 60. Depois converteu-se e confirmou 3 vezes, quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Tu sabes que eu te amo. João 21, 17. Então disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas.
Naquele momento, irmãos, naquele momento, aleluia, Pedro conquistou a confiança de Jesus, né? Contrariando o seu mestre, e Pedro conquistou a confiança de Jesus, e com certeza, será que ele negaria mais uma vez, batizando somente em nome de Jesus, contrariando assim o seu mestre que ele de todo o coração amava e já havia dado prova disso? Mateus 28:19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu esse ensinamento para os discípulos, e Pedro estava lá quando Jesus deu esse ensinamento, então não tem como correr. Mas quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala dela. Infelizmente, irmãos, a apostasia, o erro doutrinário, ele está manifesto em tudo quanto é canto. Sempre tem uma pessoa com espírito de confusão, não querem pregar o evangelho da simplicidade, pregar o evangelho que está na Bíblia, não. Quer inventar coisa, quer ficar inventando coisa para trazer confusão ao povo de Deus e à igreja do Senhor. Safe-se dessa, irmão. Fique firme na presença do Senhor e defenda a verdade da palavra de Deus. 17ª razão é porque batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Paulo escreveu aos Gálatas? E que eu vou fazer a tradução aqui. Ó insensatos Gálatas. Então, na verdade, ó insensatos unicistas, que me ouve, ó insensatos unicistas. Quem vos fascinou, né, para obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, unicistas, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas 3, versículo 1-3. Irmãos, o evangelho é muito simples. Nós não podemos começar no Espírito, né, e terminar na carne. Não tem que terminar no Espírito. Tem que ter a compreensão espiritual, a compreensão bíblica do mandamento do Senhor. E negar a Trindade divina é o mesmo que negar a Cristo. Quem não tem o Pai não tem o Filho, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então não adianta se aceitar um e não aceitar o outro. 18ª razão, porque batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz a Bíblia, 2 João 1, 8 e 9. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, Mateus 28:19, não tem a Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quem persevera na doutrina de Cristo, que é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Tem tanto o Pai, o Deus Criador, quanto o Filho, Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo adverte também em Romanos 16, 17. Então, meus irmãos, não podemos negar. Tem muita gente prevaricando na fé. Não podemos prevaricar, não podemos voltar atrás. Isto é apostasia, apostatar-se da fé. Por isso que Paulo diz, há uma só fé. Qual que é essa fé? A fé em Jesus Cristo. E do jeito que Jesus ensinou e deu exemplo, nós podemos obedecer, que estaremos 100% dentro da verdade. Aleluia! Que alegria poder trazer a verdade de Deus para o seu coração e saber que nós estamos aqui para a glória de Deus, né? Estamos aqui esclarecendo muita gente que estava esperando esse vídeo, essa pregação para a honra e a glória do Senhor, né? Vamos para a 19ª razão agora, né? 19ª razão. Porque o próprio apóstolo Pedro admitiu que Jesus tinha um pai. Mateus 16, 13 a 18. Quem vós dizeis que eu sou? Jesus perguntou para Pedro. Respondeu Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode ler no versículo 18. Bem-aventurado, disse Jesus para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Pedro, porque ele sabia que Jesus é filho, e sendo filho, ele tem um pai. Gente, isso é tão claro. Jesus não é o filho? Ele sendo filho, ele tem um pai. Como que nós vamos dizer que Jesus é filho, sendo que ele não tem um pai? É a confusão unicista, eles fazem uma confusão terrível, né? E segundo João, capítulo 1, versículo 3, mas os indoutos inconstantes negam o Pai, o Filho e negam o próprio Espírito Santo para a sua própria condenação, tá bom? Então é muito sério isso não é brincadeira, tem muita gente brincando de servir a Deus, brincando de evangelho, né? Vamos lá, 20ª razão, né? 20ª razão, porque batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque foi Deus Pai que mandou João Batista ir ao Rio Jordão batizar a Jesus. João 1,33. O próprio João Batista disse, olha, eu não conhecia, mas aquele que me mandou a batizar,
Esse é que me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito sobre a pomba, sobre ele, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João conhecia Jesus, porque Jesus é primo de João Batista. Porém, ele falou que quem mandou ele foi o próprio Deus. Então, o próprio Deus mandou. O único batismo confirmado na Bíblia, mandado diretamente e confirmado por Deus e pelo Espírito Santo, é o batismo de Jesus. Quanto ao local, quanto à invocação. Então, vamos lá. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, o Espírito Santo, e repousar sobre ele Jesus. Isso é João Batista dizendo. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com o Espírito Santo, mas ele disse, esse é o que mandou batizar com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João 1, 32 a 34. Aleluia, aleluia. 21ª razão, porque batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, a verdade triunfará. Conhecereis a verdade vos libertará. Não temos confusão, irmão. Temos a verdade de Deus para os nossos corações. E nós propondo aqui trazer esta verdade de forma simples, a simplicidade do Evangelho. Não é ficar aqui esnobando teologia, conhecimento, não. Não é o nosso objetivo. O canal Verdade é trazer a verdade simples, para que todos possam assimilar, compreender, tá certo? Então aqui, ó, 21ª razão. Porque a igreja verdadeira, ela obedece à voz do seu Senhor, que é Jesus Cristo. Né? Mateus 28, 19, João 10, 3 e 4. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E não a voz de Pedro, o servo, porque as suas ovelhas sabem que até de Pedro, Jesus é Senhor. Então, eles pegam um versículo isolado em Atos capítulo 2, versículo 38, e bate naquilo ali. Né? E bate naquilo ali, mas esquece que Pedro já era hora nona, jamais Pedro dava conta, irmão, já era 5 horas da tarde, jamais Pedro dava conta de batizar aquela multidão, né? Quase 3.000 almas, então não tinha condição, na verdade Pedro estava pregando, foi uma força de expressão, quando o pastor está pregando, nem sempre ele tem condição de explicitar toda a verdade, né, dentro daquele conteúdo que está sendo pregado. Então vamos lá, porque o tempo passa. 23ª razão, porque batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque batizar somente em nome de Jesus é igual a blasfemar contra o Espírito Santo. E não tem perdão, será réu de juízo. Marcos 3, 29 a 42. Mateus 28, 19. Tem mais. Porém, é o suficiente para libertar os unicistas. João 8, 32 a 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? 24ª razão, porque batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu. Marcos 16, 19, né? Apocalipse 5, 13. Fala sobre Deus Pai e o Cordeiro. Olha que maravilha, Deus Pai e o Cordeiro, Jesus. Apocalipse 19, 10, Marcos 14, 61 e 62, Apocalipse 6, 16, né? Então são os versículos que nós estamos citando para você ler. Deus Pai assentado no trono e o Cordeiro, ou seja, duas pessoas. Como que eles querem dizer que é somente Jesus Cristo? Né? Ou seja, a doutrina da unicidade, é a doutrina farisaica, enganosa, né? Desenvolvida lá a partir do século III, né? Passou lá por tantos Shep, por tantos outros lá, e veio trazendo William Branham e tantos outros, né? Trazendo confusão na mente do povo, tá, irmão? Depois nós vamos entrar mais pelo lado teórico, hoje nós estamos mais nessa simplicidade para você ter a compreensão. Deus Pai assentado no trono e o Cordeiro. Irmãos, tem mais, porém é o suficiente para esclarecer a você e você não negar no ato do batismo e se achar lutando contra Deus. É muito sério isso. 25ª razão para a gente poder estar fechando aqui na sexta, né, irmãos? Porque Atos 2,38, que é um versículo que os unicistas pegam muito neles, né? Pedro não batizou ninguém, pois eram quase 3.000 almas, ou seja, 3.000 pessoas. E era a hora nona, 5 horas da tarde. Como ele sozinho conseguiria batizar? Pois Pedro anunciava em nome de Jesus, pois ele estava diante de pessoas, né, de várias nacionalidades, ou seja, várias línguas, Patos, Medos, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, forasteiros romanos, Cirineu, Egito, parte da Líbia, os romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Está escrito aí em Atos 2, versículo 8 a 11. Pedro, diante de pessoas de diversas nacionalidades e diferenças religiosas e ideológicas, ele jamais iria entrar em detalhes, pois causaria até tumulto, principalmente devido aos prosélitos. E pela Bíblia, sabemos
que ele conhecia o batismo pelos mortos. Esse pessoal tinha uma confusão muito grande, que depois nós vamos entrar em outras vezes para poder explicar para vocês. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, 29. Ou seja, eles batizavam em nome dos mortos. Não conheciam o nome de Jesus. Por esta causa, a pregação, a temática da pregação de Pedro era o quê? Jesus, Jesus, Jesus. E ele estava certo. Ele não tinha tempo de explicitar as coisas, né? Pedro anunciava o nome de Jesus na pregação, pois o objetivo de Pedro na pregação era a descida do Espírito Santo, o Pentecoste. Seja sábio, irmão, seja sábio. Dê valor à palavra de Jesus. A palavra de Jesus, ela tem valor para as suas ovelhas. João 12, 47 e 48. 26ª razão para fechar o vídeo, senão fica muito grande. Porque em toda a história, o exemplo de batismo a ser seguido é o de Jesus. Este foi confirmado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 3, 16 e 17. E Cristo é a cabeça da igreja verdadeira, e não Pedro. Como os unicistas e companhia pregam, criando por conta própria a palavra unicidade, que não existe na Bíblia. Porventura a salvação está em obedecer a Pedro, servo, ou a obedecer ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 28, 19 e 24, 19. Deus em Cristo te abençoe. E minha oração é essa: Senhor Jesus, tira toda a confusão da mente das pessoas, ó Pai. Como está difícil pregar o Evangelho nesses últimos dias, porque a apostasia, a confusão religiosa está sobre a vida de muita gente. E o Senhor, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha limpar a mente das pessoas, venha esclarecer, para que elas possam viver a fé dos apóstolos, a fé ensinada pelo Senhor e a fé na palavra de Deus. Pai, nós te louvamos e abençoa a vida de cada um, que o Senhor venha curar, libertar, salvar e reconciliar essa pessoa que está afastado, em nome de Jesus, amém. Deus em Cristo te abençoe, inscreva em nosso canal, compartilhe, deixe seu comentário e faça a sua pergunta que nós vamos responder nos próximos vídeos. Essa é a parte 2, vai vir a parte 3 e Deus te abençoe em nome de Jesus. Este é o seu, meu, nosso canal Verdade.